É possível viver de venda de perfumes? E aí eu te convido a fazer uma reflexão comigo. Quantas pessoas você conhece que não usam perfumes? Com certeza é uma minoria, assim como as pessoas à minha volta. As poucas pessoas que não usam perfumes normalmente são por dois motivos. Ou ela tem alergia, ou ela não se interessou em comprar devido ao custo. Agora essa segunda questão eu vou te ajudar a resolver. Guarda aí e mais para frente no vídeo eu vou te explicar exatamente como você vai resolver esse problema. Sendo assim, a imensa maioria das pessoas à nossa volta utiliza perfume. Isso nos traz uma gama de clientes que é praticamente 100% da nossa vizinhança, dos nossos colegas, dos nossos amigos. Então é totalmente possível você fazer a renda da sua casa com venda de perfumes. E a gente vai falar bastante a respeito nesse vídeo. Além de termos essa questão da clientela ser praticamente 100% das pessoas à nossa volta, é necessário considerar dois fatores. Primeiro, as pessoas sempre buscam o melhor custo-benefício, ainda que elas não tenham essa noção desse termo de custo-benefício. O que a pessoa procura? Ela procura a melhor qualidade possível com o preço mais acessível possível. E nem sempre a pessoa está tão preocupada assim com o quesito preço. Em alguns casos ele é decisivo, em outros não. Esses três fatores já são a base do seu negócio. Saber que as pessoas à sua volta, praticamente todos compram. Saber que elas buscam qualidade e que buscam o menor preço possível. Tenha em mente esses três fatores e a gente vai discutir juntos aqui exatamente como você pode adquirir renda, seja ela secundária ou principal, para sua residência. Ao longo dos anos, eu sempre busquei alguma outra forma de renda. Eu trabalhava na indústria, trabalhei por 20 anos na indústria e sempre busquei uma outra forma de renda para que eu pudesse complementar a renda de casa. Nessas minhas buscas por outras formas de renda, em 2013 eu comecei a vender perfumes. E o engraçado é que o gatilho disso foi um filme que eu assisti. Eu assisti um filme e esse filme falava bastante sobre perfumes. Eu fiquei muito curioso, comecei a pesquisar. Isso me direcionou para buscar mais a respeito desse assunto. Aí eu conheci uma empresa onde tinha um perfume com uma qualidade muito boa e eu comecei a pesquisar e me interessei em vender. Como eu trabalhava em tempo integral praticamente, que é o horário comercial, né, de manhã e à tarde, na indústria, eu não tinha praticamente tempo de sair para vender. Antes das 18 horas, eu não tinha tempo para sair para vender, que é o horário mais movimentado, né, o período da manhã, o período da tarde. Então, diante aí dessa falta de tempo, eu comecei a oferecer para os meus colegas de trabalho. E foi muito interessante, porque eu fiz uma breve pesquisa, né? Pesquisei um pouco mais detalhadamente a respeito dos perfumes, comecei a me inteirar, ver os termos, como é composto, e finalmente, né, fiz o meu registro na empresa, meu cadastro, e já estava apto a vender. Porém, eu tinha um outro problema, que era o fato de não ter dinheiro para comprar o estoque. Isso é muito importante, né? A gente vai trabalhar com algo, é preciso ter disponível. Porque se você já não tem experiência e não tem o produto para mostrar, fica mais complicado ainda. Mas, enfim, como eu não tinha nem tempo e nem dinheiro, eu trabalhei com o que eu tinha disponível naquele momento. Abordei um colega meu, perguntei se ele tinha interesse em comprar um perfume e tal. E como a gente trabalha com um perfume contratipo, e aí guarda também essa questão que a gente vai falar mais a respeito, a referência olfativa de um dos perfumes que eu trabalhava, ele já havia comprado o da Grife, ou havia comprado também um contratipo de outra empresa, e ele gostava bastante. Se não me falha a memória, era o Silver. E aí, como eu disse que eu trabalhava,
falei bastante a respeito do produto, das características, da concentração, da fixação, e ele ficou bem interessado diante do meu entusiasmo e do meu conhecimento do produto. Mas eu percebi que ele fez um pedido meio assim, vamos ver se esse negócio é bom mesmo, traz um para mim. Bom, e do nosso lado, a gente trabalhava numa sala que tinha 4, 5 pessoas. Do nosso lado tinha um outro colega de trabalho também que, vendo a nossa conversa, falou: Alexandre, traz um para mim também. Enfim, os dois fizeram um pedido de um perfume cada um. E, obviamente, como eu estava trabalhando, né, eu não poderia sair para poder ir lá buscar o perfume no centro de distribuição, que ficava uns 10 quilômetros, talvez, da indústria que eu trabalhava. Que a indústria era um pouco deslocada da área metropolitana, digamos assim, né, do centro da cidade, que é onde ficava o centro de distribuição. Naquele momento, o que eu podia fazer? Perder a venda ou arrumar uma forma de fazer com que aquele perfume chegasse lá. E foi o que eu fiz. Liguei para um amigo meu que tinha disponibilidade, pedi para ele ir no centro de distribuição, pegar os perfumes em meu nome e levar para mim de moto lá na indústria. Assim que ele chegou na portaria, eu peguei, passou em torno de meia hora mais ou menos, e entreguei o perfume na mão de cada um dos meus colegas. Foi bem interessante porque quando eles fizeram o pedido, eles pensaram: amanhã ele traz, sei lá, depois da manhã vai fazer o pedido, daqui a pouco vai chegar. Eu não disse que entregaria no mesmo instante. Porém, eu entreguei no máximo 40 minutos depois que eles me pediram. E a reação deles foi de surpresa, porque foi uma reação positiva, né? Fiz o pedido, meia hora atrás já está aqui na minha mão. E isso causou uma boa impressão. De posse dos perfumes, todos os dois experimentaram e ficaram muito satisfeitos. Perceberam que aquela minha empolgação e a minha explicação não era só um papo de vendedor, que realmente o produto tinha muita qualidade, assim como eu apresentei. Ficaram muito satisfeitos, todos dois. Eu fiz a venda à vista, obviamente, né? Recebi dos dois e eles levaram o produto para casa e futuramente compraram também outros perfumes comigo. Naquele momento da venda, que foi um aprendizado para mim, era a minha primeira venda daquela categoria de produtos, eu percebi 2 fatores de extrema importância no quesito venda de perfume contratipo, principalmente. Primeiro, conhecer o seu produto. A apresentação que eu fiz, ainda que tenha sido só verbal, eu não tinha tester, nem amostra, eles simplesmente confiaram no que eu falei. Devido à nossa proximidade, isso foi mais fácil. A minha apresentação, ainda que só verbal, ela foi muito além do que normalmente acontece na maioria dos vendedores de perfume. Eu fiz uma explicação um pouco mais detalhada de características, não só da fragrância, mas do nosso produto em si, né? Da fixação, concentração, quanto tempo ele ia durar, enfim. Foi um pouco mais detalhada do que normalmente acontece. E isso fez toda a diferença. Porém, não só os detalhes técnicos, mas como a minha segurança em falar, porque eu conhecia o produto. Eu não vi apenas catálogo, eu não vi apenas foto. Eu conheci o produto na empresa, no centro de distribuição, pessoalmente, eu experimentei. Então eu podia dar o meu aval, eu poderia falar: não, esse aqui você pode comprar, que eu já experimentei, é bom. Que é basicamente o que a gente faz com os nossos amigos e a gente acaba não ganhando nada na maioria das vezes, né? Indica algum lugar e não ganha nada. Primeiro fator que eu percebi naquele momento foi esse: conhecer bem o produto. E o segundo fator foi ter a pronta entrega. Fez toda a diferença. Então o que eu fiz? Aquela venda, que foram de 2 perfumes, eu investi ela totalmente em comprar mais produto. Eu comprei 4 perfumes, fiquei sem nenhum centavo de lucro. E assim eu fui fazendo o meu estoque. Porque se já foi bom entregar meia hora depois, imagina se eu tivesse
à mão. Tá aqui. Seu produto, pode levar. Seria muito melhor ainda. E foi assim que eu comecei a trabalhar. Sempre conhecendo bem a fragrância que eu estava apresentando, né? Não só mostrar catálogo, não só deixar a pessoa experimentar, mas fazer toda uma apresentação bem feita e ter produto à pronta entrega. Lógico que esses não são os dois fatores, só conhecer e ter a pronta entrega, mas são fatores determinantes na venda de perfume contratipo. E já que nós estamos falando no quesito contratipo, eu gostaria de fazer uma explicação um pouco mais aprofundada a respeito. O que é um perfume contratipo? Bom, não sei se você sabe, mas fragrâncias, ainda que sejam misturadas, que seja o famoso blend, né? Tem uma mistura de fragrâncias, ela não pode ter registro de patente. Ninguém pode registrar uma patente, registrar que o cheiro de lavanda com café é meu e se você quiser cheirar, você tem que pagar para mim. Isso não pode ser feito porque é um composto natural. Então, o registro de patentes ele não existe para a fragrância. O que as empresas registram é marca, rótulo, caixa, frasco, enfim, tudo que envolve a criação da empresa. As fragrâncias, como são compostos naturais, ninguém pode registrar. Dessa forma, qualquer empresa pode ter um perfume com o mesmo cheiro de outro perfume de outra empresa. Inclusive, as fábricas de essência, que extraem a essência, em alguns casos naturais, mas na maioria das vezes são sintéticos mesmo, a gente pode falar a respeito futuramente. Elas vendem aquela mistura, que numa empresa tem um nome, em outra empresa tem outro, mas ela vende aquela mistura pronta para várias empresas. E no caso da empresa que eu trabalhava, ela tinha uma qualidade de essência muito boa. O que você deve buscar hoje para trabalhar com venda de perfume contratipo é uma empresa que venda a essência original que ela vende para a grife. O que eu quero dizer com isso? Vou citar aí o famosíssimo Chanel número 5. A empresa que fabrica o composto de essências para Chanel, ela pode vender aquele composto para outras empresas. Então você tem que buscar uma empresa que trabalhe dessa forma, comprando a essência de empresas renomadas, de fábricas de essência renomadas. Porque em alguns casos elas tentam reproduzir o mais próximo possível e acaba não sendo um contratipo, acaba sendo uma inspiração, que às vezes até uma pessoa leiga consegue distinguir que não é exatamente o mesmo perfume. É próximo, mas não é o mesmo. Vou dar um exemplo. O Egeu Doce, ele é uma inspiração do Fantasy da Britney Spears. Quem conhece os dois vai conseguir lembrar aí e saber que existe bastante semelhança. Mas ele não é um contratipo. Ele foi inspirado, tem lá as suas diferenças. Mas o que as empresas de contratipo fazem é tentar reproduzir exatamente o mesmo cheiro. Por que tentar reproduzir? Porque o processo produtivo em si, ele é diferente. Mesmo que você utilize as mesmas essências, o processo produtivo é diferente. Você pode usar uma concentração diferente, você pode usar um tipo de álcool diferente e até mesmo a água. E isso interfere no resultado final. Mas, leigamente falando, raramente alguém consegue distinguir quando você utiliza as essências de empresas que têm já esse conhecimento e esse renome. Existem várias empresas que fornecem tanto para o mercado interno quanto para o mercado externo, para várias empresas renomadas e também para algumas empresas que estão começando há pouco tempo. Bom, então sendo assim, um contratipo é um perfume que tem o mesmo cheiro de um outro perfume famoso, de uma grife, Chanel, Carolina Herrera e assim por diante. Porém, ele é produzido aqui no Brasil. Veja bem, em alguns casos a essência é importada, mas o processo de fabricação é feito aqui no Brasil. Isso faz toda a diferença, considerando que todo mundo sabe que o Brasil
tem impostos altíssimos, e quando você importa alguma coisa, além dos impostos, além das taxas de importação, você tem aí a gigantesca desvalorização da nossa moeda. Porque aquele produto ele foi fabricado em dólar. E quando você traz para o Brasil, no mínimo você multiplica por 5 o preço. Então perfumes que custam aí na casa de 500, 600 reais, lá fora eles custam 20, 30 dólares. E aí, para uma pessoa de lá fazer a compra, não é necessário fazer a conversão. O que nós temos que ter em mente é o seguinte: se alguém ganha $1.000, e é muito raro alguém que vive, por exemplo, nos Estados Unidos ganhar só $1.000. Vamos dizer assim que o salário mínimo deles normalmente é $2.000. Para alguém que ganha $1.000 pagar $30 num perfume é super tranquilo. É como se você, ganhando R$1.000, pagasse R$30 num perfume. É super tranquilo. Dá para fazer tranquilamente sem afetar o seu orçamento. Já quando a gente fala de um perfume que custa R$500, ele é metade do seu salário. É totalmente impraticável, considerando que mais de 60%, 70% da população ganha um salário mínimo. Então é totalmente impraticável você pagar metade do seu salário para comprar um perfume. E aí que entram os contratipos. Como eles são fabricados aqui no Brasil, eles têm um preço muito mais acessível, porém com aquela essência famosa que você já conhece e que você algum dia experimentou, comprou um perfume na vida porque é muito caro, ou até mesmo você já está acostumado a comprar aquele perfume que realmente é caro, mas usa pouco. Exatamente por ser caro, você acaba controlando, né, regando a quantidade que você usa para que você não tenha uma despesa, não tenha que comprar tão rápido assim. Então, não é necessariamente a pessoa abandonar o perfume da Grife, se ela quer, ela pode manter o da Grife, mas ela pode ter o perfume contratipo para usar nas ocasiões mais rotineiras, no trabalho ou até mesmo no final de semana. E manter lá o seu importado caríssimo, e que, diga-se de passagem, se bem conservado, o tempo de preservação de um perfume é muito longo, chega a 10, 15 anos, dependendo da forma que você armazena. Então, de forma resumida, um contratipo é um perfume com o cheiro de um importado, porém produzido aqui no Brasil. Eu só aconselho que você analise com bastante cuidado a qualidade do perfume que você vai adquirir. Porque, infelizmente, a gente sabe que algumas empresas, visando apenas preço, elas colocam produtos de baixíssima qualidade e aí o resultado final não é bom. Não fixa, não tem similaridade e, em alguns casos, aí eu já não vou falar aqui de contratipo, vou falar de falsificação. Em alguns casos, as empresas copiam o rótulo, o nome, a caixa, o frasco e fazem uma falsificação por um preço muito inferior. Fuja desse tipo de produto, não passe nem perto desse tipo de produto, porque obviamente se é uma falsificação, é uma pirataria, é crime, e se você compra um produto desse e tem qualquer problema, você não vai ter onde recorrer. Você, infelizmente, vai ter que dar como perdido o seu dinheiro. Torcer para que esse problema seja apenas financeiro, porque se for um problema de saúde, como você vai colocar o perfume na sua pele, a sua pele absorve. E aí uma empresa que trabalha com falsificação, com pirataria, com certeza ela não vai ter muito cuidado com agentes contaminantes, com qualidade de produto. Pode usar água de torneira, álcool de cana, essência de baixíssima qualidade, contaminada, enfim. Fuja desse tipo de produto. Procure uma empresa que trabalhe com contratipos, mas que tenha qualidade. E aí tem várias formas de você fazer essa verificação. Você pode, por exemplo, borrifar o perfume aqui nessa parte da sua mão e verificar a quantidade de essência que permanece na sua pele depois ali de uns 10, 15 segundos. Se você perceber uma quantidade de óleo, essa é a essência. É uma forma rápida, prática de você verificar. Óbvio que não é um teste científico, mas é uma forma de você verificar.
Se você borrifou e não ficou quase nada de óleo sobre a sua pele, isso quer dizer que a concentração daquele perfume é baixa e ele tende a durar menos na pele. Fixação é um quesito muito complexo, não é apenas a concentração de essência que vai determinar, mas é um dos fatores determinantes. Dessa forma, ficou claro entender o que é um contratipo. Ele é um produto legal, ele é um produto nacional e ele é um produto muito mais acessível. E aí nós temos diversos públicos. Agora, considerando aquilo que a gente comentou no início do vídeo, que praticamente todas as pessoas à nossa volta consomem produto e que a imensa maioria das pessoas procuram um produto de qualidade, mas com preço acessível, você reúne tudo isso e é o que você tem exatamente no contratipo. E aí cabe a você se informar, ter todas as informações, o treinamento e cada vez mais aperfeiçoar para que você possa cada vez mais atingir as pessoas à sua volta e atender essas pessoas da melhor maneira possível e sim viver de venda de perfume contratipo. É totalmente possível e eu te digo, isso só é possível se você buscar profissionalização, se você se tornar um profissional do ramo. Aquele vendedor de revistinha não consegue viver de venda de perfume. Aquele vendedor de revistinha, ele vai ganhar um dinheiro para comprar alguma coisa durante o mês, 200, 300, 400, 500 reais. O que é o vendedor de revistinha? É a pessoa que pega o catálogo da empresa e põe na mão da pessoa, a pessoa vai lá, diz o que ela quer, aí você faz o pedido, chega daqui um tempo, e aí quando você recebe, você entrega para a pessoa, na maioria das vezes envolve prazo, a pessoa te pede prazo, você vai receber daqui 30 dias. Então todo esse processo demorou 40, 50 dias para você realmente pegar dinheiro. E normalmente as empresas que trabalham assim, elas dão um lucro baixo porque elas fazem o marketing tradicional, que é através de TV, jornal, revista, isso é muito caro, então elas não conseguem pagar uma alta taxa de lucratividade para o vendedor. Fica ali na faixa dos 20% a 30%. Então, se você vendeu R$100, você demorou 30 a 40 dias para receber aquele dinheiro e vai pegar R$20 apenas de tudo aquilo lá, de todo aquele trabalho que você teve. Já com a venda de perfumes contratipo, a imensa maioria das empresas trabalha com um sistema de marketing direto, onde quem faz a divulgação é o próprio vendedor, que eu não gosto de chamar de vendedor, e sim de consultor, porque o consultor é um especialista, ele vai atender a pessoa exatamente da forma que ela quer, da melhor maneira possível. O objetivo não é a venda, o objetivo é resolver o problema da pessoa. Esse é o consultor. Então, tendo isso em mente, se você buscar profissionalização, você pode sim fazer muito dinheiro, inclusive só do seu ciclo de amizades. Mas para isso, você vai ter que se profissionalizar. Vai ter que ter estoque, vai ter que ter conhecimento de produto, vai ter que entender do seu mercado, de todos os quesitos da sua empresa, quais as formas de ganho que você tem ali. Mas eu te digo, eu já estou há 4 anos sem carteira assinada. A gente vende exclusivamente, né, a gente vive exclusivamente da venda de produtos. Não só perfume, mas envolve cosméticos de maneira geral, mas o perfume é o carro-chefe da nossa empresa. E é muito melhor trabalhar como autônomo e viver da venda de perfumes do que ser funcionário, ter que cumprir trajeto, fazer horário, se sujeitar, trabalhar com um colega de trabalho que não é aquela pessoa que você queria estar do lado, enfim, acaba sendo uma escravidão remunerada. E nós não viemos na Terra para ser escravos, a gente veio para ser livre. E liberdade você só consegue quando você não é obrigado a fazer nada que você não queira. Essa forma de trabalho, eu vejo ela como a forma de trabalho do futuro, onde você não tem patrão, não tem ninguém te mandando. Você é o dono do seu tempo. Para isso, você vai ter que pagar um preço, que é o preço do conhecimento, do aprendizado.
Você vai ter que buscar esse aprendizado. Não vai ter ninguém te mandando fazer. Felizmente, para nossa sorte, hoje em dia está tudo disponível. Através da internet, nós temos inúmeros recursos, tanto gratuitos quanto pagos de forma bem acessível, por serem cursos online. Você consegue ter uma gama de conhecimentos muito alta sem sair da sua casa. Inclusive, você consegue vender sem sair da sua casa. O ideal é que você vá pessoalmente, né? Fale com seus vizinhos, seus amigos, seus conhecidos. Olho no olho é sempre melhor. A gente está falando de perfume. E perfume, ele atinge diretamente as nossas emoções. Então, quando você vende demonstrando, você tem 6 vezes, 7 vezes, até 10 vezes mais chance de fazer a venda. Mas nada impede que você trabalhe também com online. E aí nós temos várias redes sociais que você pode começar a trabalhar de forma gratuita. Isso vai ajudar muito. Mas falando aí do presencial, né, queria citar um detalhe muito importante, que o perfume ele é diretamente conectado com o nosso centro de emoções. Daí a extrema importância de fazer a demonstração na pele da pessoa, para ela experimentar, para ela dar a opinião e o aval dela se aquele produto realmente é o que ela quer. E isso faz toda a diferença do mundo. Mesmo que a pessoa não tinha o interesse de comprar um perfume naquele momento, e essa é uma extrema vantagem de ter a pronta entrega, se ela gostou, o preço é acessível e ela tem como fazer a compra, ela vai fazer, ainda que ela não estivesse inicialmente pensando naquilo. Já se você trabalha com uma venda de catálogo, você só vai conseguir vender para as pessoas que já estão procurando o produto, que têm certeza do produto que quer e que estão dispostas, na maioria das vezes, a esperar você fazer o pedido. Então, você diminui drasticamente as possibilidades de venda. Faça como o exemplo que eu dei da história que eu contei, de como eu comecei. Conheça o produto e tenha a pronta entrega. E aí você vai aperfeiçoando, com certeza, vai dar muito certo. E se você se manter conectado aqui comigo, estiver sempre buscando as informações que a gente compartilha, você vai aprender muito. Porque é o que eu sempre digo, nós estamos aqui para compartilhar conhecimento e não para segurar ou para resguardar ou para manter informação só para a gente. Nosso objetivo é ajudar a todos que a gente pode, que a gente alcança, que hoje em dia, através das redes sociais, são muito mais pessoas. Um grande abraço e até a próxima.